Sempre que falarmos sobre o dia 13 de maio, é importante considerar que o Brasil foi o último país a abolir o regime escravocrata. Além disso, o processo até a assinatura da Lei Áurea foi antecedido por uma longa luta protagonizada por homens e mulheres negras. Portanto, é fundamental compreender por que 13 de maio não é dia de negro e tampouco uma data celebrativa. O 13 de maio, que muitos de nós aprendeu nas escolas como o marco da abolição no Brasil, deriva de algumas distorções, sobretudo as que partem da perspectiva branca. Visões que narram a princesa Isabel Benevolente como uma promotora, abolicionista que assina a Lei Áurea por compaixão aos negros que viviam em condições tão perversas. Hoje já sabemos que a história não é bem essa. Na época, era muito vantajoso para o Império Português sair do sistema escravocrata como defensores da causa abolicionista. Afinal, já começava a ser ensaiada a tentativa de engatar a princesa Isabel como um nome para ocupar o trono imperialista brasileiro. Na verdade, o seu papel passa bem longe da condição de abolicionista, visto que o Brasil já sentia a pressão externa de outros países, principalmente a Inglaterra, um país que liderava o movimento anti-escravagista por motivação econômica e não social, afinal a escravidão já não fazia sentido em um contexto de revolução industrial. A Inglaterra estava pressionando o Brasil, não porque a Inglaterra era humanista, que a Inglaterra era liberal e tinha apelo e amor aos escravizados africanos. A Inglaterra já praticava trabalho assalariado. O trabalho assalariado aumentava o valor da mercadoria. E os africanos produzindo aqui açúcar e cachaça e outros produtos deixavam o produto mais barato porque era mão de obra escrava. Então a Inglaterra tinha interesse em acabar com a escravidão para poder não ter prejuízo na disputa com o Brasil. O fato é que, por estratégia política, a princesa assinou a Lei Áurea, mas a abolição não começa a partir dessa ação e muito menos termina aí. A resistência já se dava desde dentro dos navios que traficavam negros. Ao longo do trajeto, diversas eram as formas de fugir da condição escrava. Por isso é necessário evidenciar as revoltas abolicionistas para que elas não sejam desconsideradas no processo de abolição até chegar no capítulo da assinatura da Lei Áurea, uma ação que só foi possível graças à luta e o sangue do povo negro. Há resistência à escravidão desde que as pessoas vieram para o Brasil escravizada, retirada da força da África. Então, desde os navios negreiros, desde se suicidar, né? Desde o banzo, podemos dizer assim, né? Então tinha um caso de mulheres que se jogavam no mar com seus filhos, que não queriam se alimentar durante a viagem para poder se suicidar e morrer e não vir para cá. Então essa luta pela abolição, a luta pela liberdade, ela começou muito antes de 1888. Foram inúmeros movimentos e as revoltas, muitos inclusive sem datagem e registro, que se perderam no processo histórico. Alguns de tão significativos não puderam ser apagados, que é o exemplo do Quilombo dos Palmares, 1597, a Revolta dos Búzios, em 1778, Revolta dos Malês, 1835, e a Revolta da Balaiada, em 1838 até 1841. Todas lutas marcantes e fundamentais para a consolidação de movimentos abolicionistas no país. E durante o período da escravidão no Brasil, haviam personalidades negras influentes que tomaram a frente da luta abolicionista, como Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, Machado de Assis e Zumbi. o outro personagem importante é Dragão do Mar, que teve atuação determinante para a abolição no estado do Ceará, o primeiro estado a abolir o sistema escravocrata no Brasil, 4 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. E não podemos deixar de exaltar a contribuição de personalidades femininas que também foram fundamentais para o processo abolicionista. Invisibilizar essas mulheres negras, africanas, escravas e escravas para valorizar a memória de uma mulher branca que por muito tempo compactou e foi beneficiada com a escravidão em detrimento das verdadeiras mulheres abolicionistas, aquelas que não precisaram de uma caneta para forjar uma abolição. 6 nomes como Aquatune, Rainha Teresa de Benguela, Adelina a Charuteira, Maria Filipa de Oliveira, Maria Firmina dos Reis e Esperança Garcia. Não estaríamos aqui hoje para contrapor a narrativa dominante. Acho que em vez de guerra vamos ter carnaval! A falácia de que a Lei Áurea pôs fim à escravidão cai por terra se olharmos para o dia seguinte ao 13 de maio. Você pode perguntar, o que aconteceu no 14 de maio de 1888? Uma população de 750 mil negros e negras alforriados, pessoas que sofreram e tiveram seus familiares mortos, receberam o direito legal à liberdade, porém sem nenhum amparo legal ou medida indenizatória por parte do governo imperialista. Enquanto a princesa Isabel gozava da fama de Salvador e ignorava as necessidades dos ex-escravizados, homens e mulheres ficaram literalmente na rua. Não tinham casa, não tinham dinheiro nem ofício para ocupar uma vaga de emprego, pois muitos nem sabiam ler. Alguns inclusive tiveram que voltar a trabalhar para os fazendeiros em troca de moradia, comida e dinheiro. Esse processo acabou até beneficiando os donos de engenhos,
pois mesmo com a suposta abolição, conseguiam ter escravos que se tornaram mão de obra ainda mais barata. Afinal, os custos para pagar um indivíduo negro liberto era muito menor do que os gastos de manter um negro como escravo da fazenda. É durante esse período que se fortalecem os estigmas que carregamos até os dias de hoje. A legislação da época cuidou de criminalizar os ex-escravizados negros e mantê-los sob controle com a criação de leis como coerção e vadiagem, que proibia os negros de estar nas ruas. A recém-criada República promoveu a ampliação da polícia militar como forma de fazer um melhor controle social, também é um exemplo disso. Marginalizados, sem dinheiro à terra ou à educação, os negros da época migraram para regiões mais periféricas, dando origem ao que hoje chamamos de favelas. Você já se perguntou por que as pessoas pretas lideram o ranking de baixa renda? Por que somos a maioria nas prisões? Por que nós somos que estão nos trabalhos braçais e por que somos poucos nos espaços de prestígio e poder? Pois é, isso tudo é um desdobramento da falta de políticas indenizatórias da coroa portuguesa, dos governos da República Brasileira há quase 2 séculos atrás. Entende por que o dia 13 de maio não representou reparação? Afinal, ainda vivemos o eterno 14 de maio.